Oi, Mari, querida. Bom dia. Que saudade de você. Manda um beijo pro Renan. Oi, Val. Bom dia. Bonita é uma coisa que eu não tô, não, Mari. Tô toda amassada hoje. Nossa, olha, estou aprendendo realmente a me despir das coisas da matéria, viu? Que esse negócio de vaidade foi por água abaixo. Impressionante, né? Que a gente fica dentro de casa e aí nossa grande roupa de combate na guerrilha tem sido pijama mesmo, né? Valéria deve estar chegando aí, que é quem vai estar com a gente hoje. Todos nós, né, Val? Nossa, mãe, olha, não tem coragem mais de passar nenhum corretivo. Mas é bom, né? Que aí a gente se coloca como a gente é realmente. Peraí, Valéria, que eu tô colocando você. Bom Bom dia! dia. Bom dia, Deixa eu ver se meu gente! áudio tá bom. Estão me Bom ouvindo dia. bem? Me vendo, carinha inchada, Tudo bem. Bom dia. cafezinho. Eu tô no chá hoje. Hoje eu tô de chá. Ah, eu preciso do Foi. café para acordar. Eu O também, chá é mas é só porque mais tarde, o eu chá acho é que para dormir. hoje eu acho que eu vou dormir mais um pouquinho depois que Ah, acabar vai, eu aqui. não. Eu passei pelo quarto ali, as crianças estão tão enroladinhas no edredom que eu falei, eu vou voltar para cá depois. Não, o que que eu E faço? Eu já café não tira meu acordei. sono, não, galera. Nossa, eu só posso tomar café. Às vezes eu estou no consultório, se eu tomar café depois das 5, eu não durmo direito. O café É. não tira meu sono. Aí à noite eu tomo chazinho. Adoro café, mas não posso. E acordo, já abri todas as janelas para não dar essa preguicinha de voltar para a cama, porque o sol tá lindo, você já viu? Hoje Tá o dia tá bonito, tá lindo. bonito mesmo. Mas você sabe que todo dia eu acordo com esse propósito de voltar um pouquinho mais para deitar com elas. Só que eu me empolgo tanto aqui na leitura, no bate-papo, que quando termina, eu tô desperta, acesa, É, assim. só Bom dia, deita, só pessoal faz que já chegou chamego, por não aí. precisa dormir de novo. Pois é. Bom dia a todos, essa é a Valéria Andrade. Valéria, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece. Tá bom. Gente, bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Dora, né, por esse convite, por essa oportunidade. Me assustou um pouquinho primeiro, porque eu acho que eu sou tão pequenininha aí dentro da doutrina, mas aceitei com toda a gratidão. Eu já frequento a Casa Espírita Suave Caminho há mais ou menos uns 7 anos, 7 a 8 anos. Mas me considero espírita somente nos últimos 2 anos, porque antes eu ia assistir a palestra, tomava passe, mas achava que isso bastava, né? E há mais ou menos 2 anos é que caiu assim a minha ficha de que eu precisava estudar, de que eu precisava me desenvolver se eu quisesse realmente me dedicar a essa doutrina. E aí, no ano passado, eu fiz o curso de iniciação ao Espiritismo com a Delma e com o Fábio, que foi assim maravilhoso. E um pouquinho antes eu comecei a prática do Evangelho no lar, né? E esse ano estou fazendo o ESG 1 com Márcia e com a Adriana, quer dizer, começamos, estamos meio que online, né? Mas já está fluindo e está sendo muito bom. Então, quando eu aceitei esse convite, para mim seria mais uma oportunidade mesmo de aprendizado, né? Achei que fossem assim, bom, Dora está convidando as pessoas iniciantes e tudo. Daqui a pouco eu começo a ver Sérgio Plum, Delma, Marcelo Turra, meus antecessores, né? Essa semana. Aí eu falei, meu Deus! Mas estou aqui, com toda boa vontade, com toda gratidão, para estudar um pouquinho junto, né? Eu já venho realmente através do Evangelho no Lar fazendo o estudo do Evangelho, mas confesso que acho super difícil às vezes, estudo com um dicionário do lado,
porque ainda é um pouco difícil para mim compreender algumas coisas, mas estou no caminho e tenho a eternidade inteira para evoluir. Temos todos, né? Pois é. Aceitar esse convite é um exercício de humildade, porque as pessoas têm muito medo, né, do julgamento, do que os Sim, outros vão sim. achar e tudo mais. Agora, que cara de pau você dizer que frequenta há 7 anos a Suave Caminho e que se sentia ainda muito pequena, ouvindo palestra há 7 anos, não é possível que você não tenha alguma coisa para passar, né? A gente sempre tem alguma coisa para passar. Sempre, não tem jeito. E outras pessoas argumentaram essa mesma coisa, né? Poxa, Dora, mas você está chamando só palestrantes, pessoal Só já fera. já é muito cascudo já, o pessoal já sabe, já saca bem. Mas infelizmente são esses que acabam aceitando, porque a gente convida as pessoas e elas ficam, não, eu ainda não me sinto segura, e aí quem sabe a Valéria agora empolgue, né? Pois Todo é. mundo para Nem todo mundo é cara estar de pau como eu, né? Mas falei, vou com a cara a e a Val vai coragem. vir Mais cara também. do que coragem. Mas vamos lá. Tentei Então, me vamos lá. preparar, escolher. Ah, e para completar, Delma, minha mestra querida, ainda fez o favor de escolher a música que eu já tinha escolhido para trazer hoje, né? Então, nos 45 do segundo tempo, eu fui procurar alguma outra coisa, mas Deus é tão bondoso que caiu assim um texto, sabe? Na verdade, um vídeo que eu traduzi, né? Fiz o texto. É, anteontem à noite, eu falei, vai ser isso, porque Papai do Céu que está mandando para mim. Então vamos lá, estou pronta. Então, vamos lá. Eu estou fazendo a leitura através desse livro aqui, essa tradução aqui, que é do Evandro Noleto Bezerra. Qual que é o seu, Valéria? É o mesmo, né? A tradução dele também, só que é com essa capinha. O meu é da FEB 2008. O meu é a tradução de 2008, a versão de 2008. É bom a gente falar, porque assim, quem não está muito habituado com o Evangelho, às vezes pode sentir que durante a nossa leitura dá alguma diferença de palavras, né? E aí pode se sentir perdida, porque dependendo da edição ou da tradução, ocorrem essas diferenças, mas é completamente tranquilo de acompanhar. É uma ou outra palavra que muda a ordem ou muda para um sinônimo, mas é bem tranquilo de acompanhar, gente. Então, a gente está no capítulo 3. Ontem eu recebi uma proposta, desafio, de uma das pessoas que nos acompanha aí, dizendo para mim assim, Dora, quem chega agora vai ficar perdido. Você tem que fazer um vídeo fazendo um resumão de tudo para colocar no YouTube, porque lá no YouTube só tem a partir de um certo ponto, né? Aí eu falei assim, não, eu estou pensando nesse assunto aí, vou ver se eu chamo algum voluntário para fazer comigo esse resumão para a gente colocar lá. Mas agora a gente está no capítulo 3. Ontem a gente iniciou ele com o Turra, né? A gente falou dos diferentes estados da alma na erraticidade, das diferentes categorias do mundo habitado, não é isso? E hoje a gente vai começar na destinação da Terra, nas causas das misérias terrenas, e vai falar das instruções dos espíritos sobre os mundos inferiores e superiores. É um pouquinho longa a leitura hoje. Vamos lá. Eu vou fazer a prece inicial, porque a Valéria vai ficar com a final, e aí a gente segue lendo aqui. Vamos serenar aí nossos corações, depois desse bate-papo gostoso que nos aproxima, nos deixa à vontade. Senhor nosso Deus, como todos os dias, pedimos licença para iniciar o nosso café com o Evangelho, sempre agradecendo muito por essa oportunidade, pela oportunidade de termos aceitado esse estudo, que poderíamos já tê-lo feito muito antes, mas seres ainda imperfeitos e procrastinadores que somos, precisávamos desse empurrãozinho coletivo para que tudo se iniciasse. Mas graças a Deus, Senhor, conseguimos encontrar este meio de estarmos juntos, de estudarmos e de levarmos a mensagem a todos aqueles
que precisam para fins de estudo, de crescimento, ou como um bálsamo a todos nós. Te agradecemos as possibilidades que temos de raciocinar sobre essas mensagens e dela aurir todas as reflexões tão importantes. Te agradecemos ainda pela nossa participação, ainda que pequena, mas não tão importante, na corrente do bem, dos bons fluidos e das boas vibrações, das quais se utilizam os nossos beneméritos irmãos da superioridade para fazer os trabalhos no plano espiritual, em auxílio de toda a humanidade. Assim, com a certeza de que seremos intuídos a todo instante, agora e durante todo o nosso dia, daremos início à leitura com a graça de Deus, com a permissão de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Pode começar aí, amiga? Posso? Vamos ver se a gente tenta hoje não fugir muito, né? Porque senão a gente não termina em uma Eu, hora. inclusive, porque eu sou assim, na capacidade de falar, né? Como o Marcelo Turra ontem falou, se deixar, eu vou embora. Então, o que eu fiz para não me perder, conforme eu fui estudando um pouquinho ontem, né? Fui relendo, eu já fui fazendo algumas anotações de comentários, porque senão a mente vai vagando e a gente vai embora, né? E realmente é um capítulo um pouquinho longo, né? Senão acaba ficando meio, acho que, maçante para o pessoal, e também as pessoas, às vezes, mesmo em casa, têm os seus compromissos, né? E se a gente fugir muito, acaba atrapalhando. Então, vamos lá. Destinação da Terra, causa das misérias terrenas. Muitos se admiram de que haja tanta maldade na Terra e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana é uma coisa muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista acanhado em que se colocam os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos seres que a habitam. Daí já dá um tapa na nossa sensação de que a gente é o centro do universo, né? Exatamente. Ele diz aqui bem claramente que a espécie humana ela é só um pedacinho que está aqui na Terra, né? Uhum. Que chama de espécie humana, compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ou seja, por que Deus criaria e permitiria que a humanidade se desenvolvesse apenas em um dos planetas, né? E aí isso me remeteu um pouquinho, né, à iniciação dos espíritos, quando fala mesmo da classificação dos mundos, né? Que, na verdade, assim, nós estamos aqui, eu acho que esse capítulo, né, esse pedaço do capítulo vai falar disso, né, para espiar mesmo, né? Então, por isso é que a gente, às vezes, passa por determinadas situações, como a que a gente está vivendo agora, porque nós estamos em um dos mundos, né? E aí eu me lembrei um pouquinho mesmo da classificação dos mundos lá do Iniciação ao Espiritismo. Então, quer dizer, a gente, na verdade, é uma partezinha de um todo, né? E às vezes tem a pretensão de se achar, né? Exatamente. Posso continuar? Pode. Bom, 7, né? Faria dos habitantes de uma grande cidade ideia completamente falsa quem os julgasse pela população de seus bairros mais ínfimos e sórdidos.
Num hospital, só se vêem doentes e estropiados, né, os mutilados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, franzinos e enfermiços. Que a minha está sublinhada, eu cortei esse cedilha. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, pois ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á por que as aflições sobrepujam os prazeres, já que não se mandam para o hospital os que se acham em boa saúde, nem para as casas de correção os que não praticaram mal algum, visto que nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem deixa a Terra por mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. Essa parte aí, para mim, né, passa que realmente a gente está no mundo de transição, né? E a gente precisa passar por todas essas mazelas, né? Para que a gente possa realmente evoluir e chegar num estágio mais apurado, num mundo melhor, né? Eu coloquei aqui que nós estamos aqui a passeio, que a Terra não é um lugar de lazer, né? Por mais que algumas pessoas falem, eu vim esse mundo a passeio, eu acho que a gente tem essa concepção, na verdade, de estar a passeio por ser temporário. Mas eu acho que a gente está aqui, sim, para trabalhar e trabalhar muito, né? Sermos colocados a expiações para que possamos evoluir espiritualmente, né? Para que, a partir, quando sairmos desse hospital, possamos estar mais propensos, mais preparados para um mundo, né, melhor, que, né, a gente está na transição para o mundo de regeneração. Até mesmo aqueles que acham que estão a passeio, em alguns momentos a vida chama para as responsabilidades, né, maiores. Porque a lei de progresso é para todos. Então, mesmo aquele que ainda não se tocou de voluntariamente dar os seus passos, alguns momentos ele é levado a progredir pela força das coisas, né? Sim. Não tem como. Tem que pegar no tranco, né? Como a gente fala. Em algum momento vai pegar no tranco. Exatamente. Vamos lá. Vou seguir aqui. Então, a gente vai falar agora das instruções dos espíritos. Mundos inferiores e mundos superiores. O item 8. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é mais relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior com relação aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, né? A gente consegue ver o que pode ser pior, supondo os seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na sua superfície e que são resquícios do estado primitivo do nosso globo. Porque as transições não ocorrem assim num passe de mágica, né? Aquela população que habita aquele globo, ela vai gradualmente, através do progresso desses indivíduos, desses espíritos, é que vai fazer a evolução do planeta. Então, é gradativo. A gente ainda vê na Terra de expiação algumas raças ou povos ou culturas que estão ainda bastante atrasadas, muito ligadas aos ritos materiais, às coisas da matéria, né? Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, rudimentares. Têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são abrandados por qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta constitui sua única lei.
Sem indústrias e invenções, os habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Deus, todavia, não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência jaz, latente e mais ou menos desenvolvida, a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, visto que não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Você vê como que é tudo muito gradativo, né? E como essa divindade, ela existe dentro de nós. E só aos poucos é que a gente vai tendo contato com esse nosso eu divino, que nos aproxima de Deus. Mas já Mesmo está os ali mais na terra. rudes, né? Mesmo os mais rudes, e aí eu pensei no homem da caverna e tudo, existe a divindade, né? Talvez ela só não esteja, digamos assim, aflorada, explícita, mas está ali, né? De uma forma latente, só precisando talvez de evolução, só precisando talvez aflorir, né? Para que possa iniciar então o processo de evolução. Exato. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, há inúmeros outros, sendo difícil reconhecer entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, aqueles que animaram os seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto custamos a reconhecer o embrião. Mas é interessante frisar nesse pequeno parágrafo aqui que todos estes, mesmo aqueles espíritos puros, né, resplandecentes de glória, quanto aqueles seres primitivos, toda a criação teve o mesmo começo, a mesma trajetória, que não houve predileção de Deus em nenhuma das suas criaturas. Todos iniciamos simples e ignorantes, né? Talvez uns se desenvolvam mais rápido ou menos rápido, em função da própria dedicação, das escolhas que vai fazendo, do livre-arbítrio até, né? Quando a gente alcança essa fase do livre-arbítrio, né, a gente se torna mais responsável e, Sim, de acordo com o melhor ou pior uso que a gente faça dele, a gente vai exatamente, mais rápido ou mais devagar. exatamente. Cada um do seu tempo. Posso Pode continuar? seguir aí. Vamos. Item 9, né? Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações decorrentes da predominância da matéria. Os sentidos mais apurados têm percepções que a natureza dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica do corpo permite locomoção mais rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, na superfície, ou plana na atmosfera, sem outro esforço que o da vontade, conforme são representados os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam, a seu bel prazer, os traços de suas migrações passadas e se mostram a seus amigos, tais quais estes os conheceram, mais iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida irradiam esse brilho que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos anjos, dos santos. Na verdade, assim, nós ainda, na categoria em que nos encontramos, nós ainda temos os nossos sentidos, né, muito limitados pela matéria. A gente ainda tem essa necessidade até do corpo limitar um pouco a gente. E ele está dizendo aqui que justamente nos mundos superiores
o espírito goza de uma liberdade maior, né? Que o corpo ele não é grosseiro, como esse que nós estamos experimentando agora, né? Ora encarnados. Eu fiquei pensando aqui, Dora, não sei, até é uma dúvida, se aqui seria talvez o mundo de regeneração, que a gente está mais evoluído, mas que ainda não está num nível de mundo feliz, né, de todo. Seria isso? Fiquei com um pouco de Olha, dúvida eu aqui com não sei relação dizer a com isso. certeza, né? A gente tem aí Aham. muita gente que sabe bem mais do que eu e você que está assistindo a gente aí, que pode nos ajudar. Mas eu acredito que ainda não. Eu acredito que no mundo de regeneração, o mal ainda vai existir, né? Mais da Sim, forma de ignorância do que propriamente da maldade como a gente conhece. Mas a gente ainda não vai estar nesse estágio de pureza, de superioridade, para ter essa leveza a ponto de planar pela superfície, da gente entendi. não precisar estar tão grosseiramente ligado à matéria, né? Se eu estiver errada aí, Geisa, Deise, que estão assistindo, me corrijam. Então o caminho ainda é mais longo do que parece. Mas é muito longo. É Porque eu muito achei, longo, olha. eu, eu até É por coloquei isso que a assim, gente tem que ser pobre de espírito, para sim, poder dar conta que o caminho que falta percorrer é muito grande. Então, a gente tem que sim. abaixar a cabeça e aceitar o lugar onde a gente está e fazer esse exercício. E Falta bastante. arregaçar as mangas e trabalhar, 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 sem pensar em aposentadoria. Aí, ó, os universitários começaram a responder. A Gleice, obrigada, Gleice. Ah, Ó, tá. Obrigada, verdade, é isso Gleice. mesmo, é verdade. Eu achando que daqui a pouco já estaria ali, ó. Ó, como falamos ontem no Estudo Concurra, ainda estamos iniciando este processo para o mundo de regeneração. Estamos a caminho. Falta muito, falta muito. No primeiro passinho, então. Tá ótimo. Obrigada, Geisa. Pode continuar aí, amiga. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. A vida, isenta de cuidados e angústias, é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte nada tem dos horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, porque em tais mundos não existe a dúvida sobre o futuro. Durante a vida, a alma, já não estando encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Daí, eu destaquei a parte em que a infância é mais curta, né, quase nula, e a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Para você ver que a gente está devagar, está, mas que a gente já está começando a ver o resultado desses passos, né? A expectativa de vida mudou muito já aumentou muito, graças também àquela asa da ciência, né? Que a Sim. ciência evoluindo, a tecnologia evoluindo, a gente tem mais possibilidades de encarar as doenças, de promover uma saúde de maior qualidade, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem aparentemente. Se a gente puder olhar para trás, a gente vê que a expectativa de vida é bem diferente. E a infância, que a gente percebe que, meu Deus, quando eu tinha 9 anos de idade, eu era uma criança de Maria Chiquinha, que brincava de bonecas, crianças com 9, 10 anos já estão com Muito outro à frente. pensamento, Outro já estão muito à frente. pensamento. Então, eu tenho a sensação, e olha que eu tenho poucos anos aí nessa encarnação, né? Eu tenho a sensação de que da minha infância para essa de agora já mudou muito. Então, Imagina da minha. está mudando e está mudando. Para quem tem olhos de ver, está gritante. Sim, né? sim. E eu vejo também que os períodos, né? Eu que trabalho com comportamento e atendo crianças, quando eu estudei psicologia do desenvolvimento há 30 anos atrás, era como se fosse uma realidade bem diferente do que a gente vê na prática hoje, né?
as crianças, parece que assim, as fases de evolução, elas estão cada vez mais encurtadas, porque de um ano para outro, o desenvolvimento na infância, ele se mostra assim, absurdamente maior, né? Aquela criança que a gente viu, sei lá, 6 meses atrás, há um ano atrás, nossa, sabe, parece que já ficou há muito tempo atrás, porque é um salto muito grande, né? De uma etapa para outra. Antes, eu acho que a gente tinha as etapas na infância muito mais longas, né? A criança, para passar de uma fase para outra, demorava muito mais tempo. Hoje em dia não, é assim, ó. Quando a gente percebe, os nossos filhos já estão falando de coisas que a gente escuta, ué, como assim já? É bem desse jeito. É bem desse jeito. Eles já vieram já para dar uma alavancada na humanidade, né? Como E a gente se estavam muito acompanha. atrasados, eu vou mandar uma leva de espíritos aí para dar uma sacudida em vocês. Ei, vamos embora, a gente tem muito trabalho, sabe? Vocês estão indo num ritmo muito lento. Por aí mesmo. Exato. Vamos lá, vou colocar aqui. Olha lá, o Marcelo comentou, segundo Santo Agostinho, estamos melhores do que há 100 anos atrás. Sempre. A gente está sempre melhor do que antes. Né? Ontem, hoje até. a gente está melhor do que ontem, né? Que dirá E pior do que amanhã, eu espero. Com certeza. Vamos lá, item 10. Nesses mundos felizes, as relações, sempre amistosas, entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição de subjugar o vizinho, nem pela guerra, que é a sua consequência. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque somente é conferida pelo mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é alcançar a classe dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para igualar-se a eles. Todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana lá se encontram engrandecidos e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são desconhecidos. Um laço de amor e fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Possuem bens, em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Mas ninguém sofre pela falta do necessário, porque ninguém se encontra ali em expiação. Numa palavra, o mal não existe nesses mundos. Então, realmente, não é o mundo de regeneração mesmo, né? E aí eu penso que nesse estágio, né, a gente sai do individual mais para o coletivo, né, com a concepção de que a gente só pode ter o bem-estar, né, se realmente todos estiverem bem. Eu acho que nesse mundo, né, nesse estágio de mundos, a gente realmente tem mais essa percepção e essa preocupação. A dor do outro me afeta, né? Exatamente, a questão da empatia, né? Mas para isso a gente precisa estar bem evoluído, tanto intelectualmente como moralmente. Então, realmente a gente ainda está no primeiro passo, porque o que a gente vê na Terra hoje, né, as misérias que a gente vê, né, provam que a gente ainda está muito longe disso. Exatamente. E ele fala que a preocupação nesse estágio é com o próprio crescimento, né? Não no sentido de competir quem é que está mais à frente ou não, mas naquela sensação de querer evoluir para si mesmo, né? Sim. E, claro, para o bem dos demais. Porque Exatamente. não adianta evoluir, como disse o Turra ontem, e dar tchau para aqueles outros que ficaram para trás. Inclusive, eu não lembro se é... não, é aqui mesmo, no item 12, pegando um ganchinho disso aí que você vai falar, é ilusão a gente achar que vai chegar nesse estágio e o trabalho só aumenta, né? Eu acho que comparando mais ou menos,
é como quando a gente é promovido numa empresa, né? A gente fica super feliz às vezes, mas a gente sabe, no fundo, e a realidade é essa, que a responsabilidade só vai aumentar. Quando a gente está lá no primeiro cargo, a gente dá o horário de trabalho, terminou, fecha, amanhã está tudo aqui. Quando a gente vai evoluindo, que a gente assume outros cargos, a gente chega em casa, a gente tem que responder um e-mail, o telefone toca, tudo é urgente. Então, eu acho que é mais ou menos assim. Quanto mais elevado o grau que a gente atinge, maior é a nossa responsabilidade com o outro também, né? E o trabalho só aumenta, né? Então, esse negócio, como o Turra falou, beijinho, evoluir, pronto, não é assim não. É trabalhar mais. Exatamente. Vou continuar. Então, vamos lá. Continue aí no item 11. No vosso mundo, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza, a paz eterna da alma proporcionam eterna alegria, que não é perturbada nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Eis o que o espírito humano tem maior dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca foi capaz de imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior e só tendo experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Só pode falar do que conhece. Porém, à medida que se eleva e se depura, o horizonte que lhe dilata, e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que deixou para trás. Eu acho que aqui fala que a gente ainda precisa, né, das vicissitudes para chegarmos às virtudes, né? Ou seja, eu acho que a gente ainda precisa lidar com essas misérias terrenas, talvez até para valorizar, e chegar na excelência dos mundos divinos, né? A gente ainda precisa realmente, como a gente está caminhando, e eu não sei, né, como vocês falam, mas falam, no item tal do livro dos espíritos, eu não sei ainda isso, mas eu sei que a gente, num processo de evolução, absorve aquilo que a gente está preparado, né, para absorver, ou seja, a gente consegue ouvir até de acordo com a nossa vivência. Muitas coisas a gente talvez vai ouvir e não vai absorver porque a gente não está preparado para aquilo. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente ainda precisa passar, né, a gente precisa passar por determinadas misérias, né, por determinadas adversidades, para a gente chegar as virtudes, né? Para a gente desenvolver a ponto de chegar às virtudes. Isso eu viajei, tá, gente? Foi o que eu entendi. Continua me ouvindo bem? Continuo, para mim tá perfeito. O telefone tocou ali e aí eu estava tentando desligar para não interromper e acabei diminuindo o áudio, eu acho. Mas enfim, quando ele fala ali no início que no nosso mundo a gente precisa do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde, eu fiquei pensando, né? O que é que agora, estando mais limitado socialmente, eu tenho valorizado? Né? Porque a gente precisa, às vezes, daquele confronto para dar valor às coisas que a gente nem percebia. Exatamente. O meu textinho no final fala exatamente sobre isso. Vai falar exatamente sobre isso. Estou dando spoiler. Eu não te contei, hein, Dora? A gente não combinou. Vamos Posso lá, continuar? Então. Pode. Item 12, né? Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, visto que Deus não é parcial com nenhum de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Tá me ouvindo, Dora? Dora? Estou tentando arrumar o som aqui. Tá com uma carinha assustada. Achei que você tinha desconectado. Não. Faz que passam. Tá.
faz que partam todos do mesmo ponto, ou seja, acho que é aquilo que a gente falou, né, como espíritos simples e ignorantes, e a nenhum dota melhor do que a outros. Os primeiros postos são acessíveis a todos, cumprindo a eles conquistá-los pelo trabalho, alcançá-los o mais cedo possível ou permanecer inativos durante séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Eu pensei aqui, eu fiz aqui uma comparação, tipo com uma corrida de rua, né? Todos pegam o seu kit igualzinho, vai lá, se inscreve, pega o seu kit. Mas completar ou não o percurso vai depender da dedicação, do esforço, do preparo e do empenho de cada um. Então, eu acho que é mais ou menos isso aqui. A gente começa nessa caminhada igual, e cada um vai evoluir mais ou menos em função do próprio trabalho, que vai se dedicar para tal. Estou tentando arrumar o áudio, porque estão dizendo que está baixo. Alguma besteira eu estou te ouvindo. Eu até me desconcentrei um pouquinho quando tocou aqui, e aí eu pensei, meu Deus, e agora o que eu faço? Me desconcentrei, alguma besteira eu fiz, mas dá para ouvir mesmo que baixo, né? Eu estou te ouvindo perfeitamente, como no início. Então, vamos lá. A Flavinha botou que essa corrida tá para ela, para todas nós. Mas o gostoso é isso, a gente fazer essas comparações, né? Para que a gente traga mais para perto da gente. Para a nossa realidade, se né? posicione. Uhum. Como é que eu tô e a que ponto que eu tô chegando junto, colaborando. Sim. Então, acho que é isso, né? Acho que sim, terminamos aí no 12 e fizemos um tempo bom. Olha, beleza? Tá vendo como foi bom eu fazer aqui minhas anotações? Senão acho que estaria até amanhã falando. Bom, amanhã quem vai estar comigo aqui é o Marcelo Rodrigues Leite. Ele já esteve lá na casa também, levando estudos para a gente. E aí é ele que vai estar amanhã com a gente aqui e vai falar sobre o item 13 ao 18, que é o mundos de expiações e provas e mundos regeneradores. Aí a gente vai falar sobre os mundos regeneradores. Sim. Eu queria agradecer demais a todo mundo que assiste a gente e dizer que é muito importante esse feedback, essas mensagens que vocês mandam aí, a gente trocar, porque assim, eu não estou aqui detentora de todo conhecimento, de jeito nenhum. Para a gente que está aqui, né, que se coloca, que se disponibiliza, não quer dizer que a gente saiba tudo e, pelo contrário, é para estudar mesmo, é para aprender que a gente se propõe. Então, nem sempre a gente vai ter as respostas de tudo, nem sempre a gente vai saber tudo, mas é importante que as dúvidas surjam, que a gente, como a Valéria colocou ali a pergunta, e eu também não tinha certeza, e depois a gente já teve a confirmação com a Gleice, a Geisa respondeu. É gostoso isso, essa troca, né? Para que todos nós participemos, independente da gente que está aqui aparecendo no vídeo, mas todo mundo possa se colocar e estudar junto, porque é um grupo de estudo, né? Então, eu fico muito grata à participação de todo mundo e principalmente daqueles que também já estão trilhando lá na frente e que já sabem nos embasar um pouco melhor e nos orientar melhor como tem acontecido. E não dói não, gente. Botar a carinha aqui. Não enxerguem isso como um desafio, sabe? É uma oportunidade da gente aprender, da gente se dedicar mais, né? Para poder trazer um pouquinho daquilo que a gente, né, estudou. E não dói não, passa rapidinho, dá vontade até de continuar. Ai, que bom. Quando a pessoa fala assim, quando a gente desliga a ligação, eu já marco logo uma outra data. Pode marcar, pode marcar. Não, porque a gente sempre fica, né? Eu, por exemplo, eu não tenho problema de falar com o público, trabalho com treinamento e tudo, mas a gente, quando a gente não se acha assim ainda muito desenvolvido, né, no assunto, né? Uma coisa é falar daquilo que eu domino, uma coisa é ir para uma sala de treinamento e falar de assuntos que eu domino, outra coisa é falar de algo que eu estou começando a caminhar, né? Mas já tive um feedback ali do meu professor, do Fábio, né, que foi professor do Iniciação ao Espiritismo junto com a Delma. Gratidão, Fábio, eu acho que isso tem um pouquinho de você, né? Eu acho que eu pude compartilhar aqui um pouco do que eu aprendi.
E eu acho que quando a gente escuta, quando a gente entende que a gente está aqui para caminhar junto, esse medo diminui bastante, sabe? Eu acho que a gente entende que o outro está ali para me ajudar. Então, a gente vem com a cara e a coragem. Dora, você está aí? Voltou? Gente, mas é que acontece, o meu telefone travou de vez da total. Aí eu tenho usado o telefone do meu marido. Mas ele é muito solicitado, menina. Jesus amado. Toda hora aparece alguma coisa aqui, agora eu vou passar a desligar, botar no modo avião para deixar só o Wi-Fi, para a gente conseguir fazer em paz. Ontem ele que me socorreu na palestra lá no Lar Francisco de Assis. Meu telefone travou na hora de eu entrar. Eu vi, eu estava ali, eu estava desde 5h30 conectada, já ouvindo as musiquinhas, aí gente, Dora não chega, Dora não chega, Dora não... Aí depois entrou com o celular do Henrique, foi, mas foi muito bom. Tá, foi muito bom. Também um convite, né? Eu acho que estão acontecendo tantas coisas legais, né? Eu, particularmente, eu não conhecia o Lar de Francisco, conheci através da divulgação de uma companheira do curso do ESG, que disponibilizou o link. Aí agora eu já salvei, já estou seguindo eles no Instagram. Aí quando eu vi que você ia falar, eu falei, opa, hoje eu não perco por nada. E foi muito bom. Assisti o Marcelo Turra, né? Assisti você, foi muito bom. Que bom. Bom, como eu tinha falado, né, inicialmente, muitos não ouviram, eu tinha preparado, né, uma música, que é uma música que eu adoro, que Delma cantou, né, trouxe pra gente anteontem. E aí eu recebi um vídeo, né, e transformei em um texto, porque eu acho que tem muito a ver, inclusive, com o que a gente falou hoje, né, com o que a gente está vivendo, né, é um texto... Quer dizer, era um vídeo que eu transformei em texto do Augusto Cury, que é um psiquiatra, né? Muita gente conhece. Ele é professor e escritor brasileiro, tá? Tem seus livros traduzidos em mais de 70 países. Só no Brasil tem mais de 25 milhões de livros. E ele fez um textinho, né, sobre o momento que a gente está vivendo, que eu acho que tem muito a ver com esses contrastes que a gente falou hoje, né? Que a gente precisa passar para evoluir. E aí eu trouxe esse texto para a nossa reflexão e ação, né? Eu quis acrescentar a ação, porque eu acho que só refletir é igual a gente estar no meio do oceano num barquinho com remo e remar um lado só. A gente não sai do lugar, o barquinho vai ficar rodando. Então, eu acho que a gente precisa refletir e agir para que tudo isso que a gente está vivendo nesse momento se propague nas nossas vidas para que a gente possa realmente se tornar pessoas melhores, né? Nos tornarmos pessoas melhores, tá? E o texto diz o seguinte: foi necessário um vírus para desacelerar o planeta. E ele veio dar uma bofetada na nossa cara. Foi necessário um vírus para os pais ficarem com seus filhos e não atribuírem essa responsabilidade aos avós. Foi necessário um vírus para olharmos com cuidado, zelo e percebermos a fragilidade dos nossos idosos. Foi necessário um vírus para fazermos orações para o mundo e não só para nós. Foi necessário um vírus para lembrarmos de conversar com Deus, pois isso andava meio fora de moda. Foi necessário um vírus para mostrar que classe social, raça, crença e orientação sexual não fazem a menor diferença. O vírus nos privou do abraço para percebermos o quanto ele é valioso. O vírus fez a gente perceber que o individualismo não resolve nada, pois precisamos uns dos outros. O vírus desacelerou até o consumismo, pois só sairemos de casa para comprarmos realmente o necessário. Foi necessário um vírus para voltarmos a ter fé. O vírus nos fez perceber que cozinhar para as nossas famílias é a melhor maneira de alimentá-las, porque isso também andava bem fora de moda. O vírus veio nos ensinar a agradecer a cada dia por estarmos saudáveis. O vírus veio nos mostrar que o ar
pode ficar mais puro com menos carros circulando. Ele veio nos lembrar o quanto a vida é frágil e que precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa alma. E que aquele tempo que sempre dizíamos que não tínhamos, o vírus nos mostrou que ele existe. O vírus veio nos mostrar que não devemos subestimar as coisas pequenas. Afinal, ele é minúsculo, invisível aos olhos e está mudando o comportamento de todo mundo. Foi necessário um vírus para a gente acordar. A lição foi dada, agora só nos resta aprender. Eu achei assim muito propício, né, para tudo que a gente está vivendo e até para a gente entender um pouco, trazendo para o texto que a gente estudou hoje, por que a gente precisa passar por determinadas mazelas, né, por determinadas situações, adversidades, para que a gente possa evoluir. Eu acho que, com certeza, nenhum de nós vai sair dessa quarentena igual ao que a gente era antes, né? Mesmo que alguns não daqui a pouco se esqueçam do que viveu, porque o ser humano tem essa tendência, né, de esquecer as coisas muito rápido, mas é muito forte tudo que a gente está vivendo. Eu acho que é muito forte tudo que a gente precisou de uma hora para outra acordar. Então, eu acho que pelo menos um pouquinho disso vai ficar realmente na mente, no coração de cada um e vai nos tornar pessoas realmente diferentes, melhores, né? Melhores. Ok? Com certeza. Podemos Depois fazer... você me passa esse texto aí para a gente colocar lá na página do café. Vou te passar. E assim, esse texto, ele nos convida a essas reflexões, né? Mas para a gente refletir isso, a gente tem que deixar o orgulho de lado. Porque com o orgulho, a gente olha para esse vírus e fica procurando um culpado. Uhum. Fica querendo apontar culpados e fica querendo maldizer as coisas, enfim. Quando, na verdade, a humildade nos faz reconhecer que a existência dessa questão, ela é por permissão divina, e sendo por permissão divina, ela há de ter uma razão soberanamente justa e boa para estar acontecendo, né? Que a gente possa ter esse olhar de que se Deus é amor, conforme a gente sabe que Ele é, algo a gente tem que aprender com isso. Quanto mais rápido a gente aprende a lição, mais rápido a gente passa para outra. Exatamente. Eu acho que o principal papel do vírus não é a Covid-19, não é a doença, sabe? Eu acho que é a forma que Deus encontrou para dar realmente uma sacudida na gente e cada um olhar para dentro de si e ver que desculpa estava arrumando para não caminhar, para não evoluir. Ok? Vamos fazer nossa... Muito bom, Valéria. Gratidão. Gratidão a você e a todo mundo que participou aí junto com a gente, tá? Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso irmão e mestre Jesus, modelo e guia, por essa oportunidade de iniciarmos o nosso dia com esses ensinamentos, com essa interatividade. Pedimos, Pai, que permita que a espiritualidade superior esteja ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos guiando, para que possamos realizar cada uma das nossas funções de acordo com a Tua vontade e os Teus desígnios. Afastai de nós os maus pensamentos, os maus espíritos e tudo aquilo que nos afasta do Teu caminho, da Tua direção e nos impede de nos tornarmos pessoas e espíritos melhores. Abençoa os nossos lares, os nossos pensamentos, as nossas ações e permita que possamos irradiar a Tua luz e a Tua verdade por onde passarmos, para que possamos contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e mais feliz. Esteja conosco, nos protegendo, nos amparando e nos guiando, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, muita gratidão a todo mundo que esteve conosco. Vamos divulgar, compartilhar e participar, sobretudo, né, para a gente deixar aí a mensagem e passar a mensagem adiante. Beijo grande, Valéria, muito obrigada. Muito obrigada. E lembrando que quem perdeu pode continuar acompanhando, né, no
Isso, fica online aqui, o ao vivo fica na página durante 24 horas do Café com o Evangelho no Instagram e depois eu coloco lá no YouTube. Hoje ainda, daqui a pouquinho eu coloco no YouTube também, tá bom? Beijo grande, gente. Bom fim de semana. Amanhã Obrigada. tem. Amanhã Tchau. tem de novo. Beijos.